Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estamos dando continuidade ao nosso vídeo sobre séries de potência. Assista primeiro esse vídeo aqui com a teoria sobre séries de potência. E aqui eu vou fazer, nesse vídeo de agora, eu vou fazer os exemplos, ok? Para vocês entenderem como funciona aquela teoria lá. Então os exemplos são o seguinte: encontre o raio e o intervalo de convergência da seguinte série de potência, ok? Esse exemplo 2 a gente já fez, né? Exemplo 2, essa série aqui, a gente viu que o intervalo de convergência dela é menos 1 a 1, né? Aqui tem o 0, menos 1, aqui está 1, a gente viu isso. Quem que é o centro? É 0 e o raio de convergência é 1. Tudo bem? Então vamos para o exemplo 3. Esse exemplo 2 a gente fez no vídeo anterior, tá bom? Se você não viu o vídeo, veja lá, ok? Vamos ver o exemplo 3. Essa série aqui, n fatorial x a n igual a 0 a infinito. Então, a gente quer encontrar o intervalo de convergência, que é o I, e o raio de convergência, que é o R. Claro? Como é que a gente faz isso? A gente vai usar o teste da razão. Vocês vão ver por quê. Sempre vai funcionar com o teste da razão. Olha só essa série. Chama esse cara aqui de AN. Finge que ela é uma série numérica. AN igual a n fatorial x elevado a n. E vamos calcular então AN mais 1 sobre AN em módulo. Quem é o AN mais 1? N mais 1 fatorial x a n mais 1 sobre n fatorial x a n em módulo. Então isso aqui é n mais 1 vezes n fatorial vezes x em módulo vezes módulo de x a n sobre n fatorial módulo de x a n. Esse cara corta com esse com esse, fica n mais 1 módulo de x, certo? Então, para todo x, o AN mais 1 sobre o AN é aquilo ali. O que acontece quando eu faço o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN? É o limite de n mais 1 vezes módulo de x. Observa que o n mais 1 vai para infinito. Agora, se o módulo de x é 0, isso aqui é 0 vezes n mais 1, que dá 0. Mas se o módulo de x é diferente de 0, isso aqui dá infinito. Então, esse limite aqui dá infinito se o x é diferente de 0 e dá 0 se o x é 0. Esse limite aqui é o L. Pelo teste da razão, a gente sabe que a série converge se o L é menor que 1. E se o L é maior que 1, a série diverge. Não é? Pelo teste da razão, a gente não aprendeu isso? Então, quando o x é 0, a série converge. Quando o x é diferente de 0, a série diverge. Então, qual que é o intervalo dos valores de x para os quais a série converge? Só para o 0. Essa aqui é uma série que ela converge no 0 e diverge para todos os outros pontos, porque para todos os outros pontos esse limite aqui L do teste da razão dá infinito, que é maior que 1, então diverge. Então, o intervalo de convergência é só o ponto 0 e o raio de convergência é 0. Esse aqui é o caso 2, caso 2 desse teorema do vídeo passado, tá claro? Agora vamos ver um exemplo 4, aquele ali, x menos 3 elevado a n sobre n.
4. Deixa eu dividir aqui. O exemplo 4 é x menos 3 elevado a n sobre n, n de 1 a infinito. Então, esse cara se chama de AN. A n é x menos 3 elevado a n sobre n. Quem é o AN mais 1 sobre o AN em módulo? Módulo de x menos 3 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 vezes o inverso, né, do AN, que é n sobre x menos 3 elevado a n. Isso aqui dá x menos 3 elevado a n vezes x menos 3 vezes n sobre n mais 1 vezes x menos 3 elevado a n. Corta esse com esse. Vai dar o quê? N sobre n mais 1, que multiplica módulo de x menos 3. Porque o n e o n mais 1 são positivos, eles saem do módulo. Tá claro? Então, esse cara aqui deu isso. Qual que é o limite? Então, o L, que é o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN. Ele é limite de n sobre n mais 1 módulo de x menos 3. Esse limite só depende de n, tá claro? Então, como se fosse módulo de x menos 3, limite de n sobre n mais 1. Tudo bem? Então, esse limite aqui vai dar módulo de x menos 3, o L. Porque esse cara aqui vai para 1. Né? Então, o L deu módulo de x menos 3. Mas a série converge se o quê? E diverge se o L é maior que 1. Então, tem que ver aqui, módulo de x menos 3 menor do que 1. Certo? O que isso implica? Implica que x menos 3 está entre menos 1 e 1, por definição de módulo. Então, aqui, ó, você pode ler a distância. Aqui você pode ler da seguinte maneira: distância de x até 3 é menor que 1. É sempre isso. Então, olha só, vamos fazer geometricamente. Distância do x até o 3 tem que ser menor do que 1. Então, se eu pego uma distância 1 aqui e uma distância 1 aqui, o x tem que estar aqui dentro. Então, aqui é o 2, aqui é o 4. Então, certo? Observa que o centro da série é o A igual a 3. Certo? Está aqui o centro. A distância de x até o centro é menor que 1. Então, o raio do intervalo de convergência é 1. Está aqui. E, quando você soma 3 dos dois lados, você chega lá, ó. 2 menor que x menor que 4. Então, você pode fazer tanto geometricamente quanto algebricamente chegar nessa condição aqui. Você encontrou o raio, porque o centro você já tinha de graça aqui. O centro ele sempre vem aqui. O raio é 1. Agora, qual que é o intervalo de convergência? O intervalo de convergência é alguma coisa de 2 até 4. Só que eu não sei se é aberto ou fechado. Certo? Para saber se é aberto ou fechado, eu preciso testar os extremos. Então, eu tenho que ir testando. Tem que testar os extremos. Como é que eu faço isso? X igual a 2 no extremo. Como é que fica a série quando x é igual a 2? Fica 2 menos 3 elevado a n sobre n. Fica menos 1 elevado a n sobre n. E n de 1 a infinito. Isso aqui é menos 1 mais meio, menos 1 terço, mais 1 quarto, menos 1 quinto.
essa aqui não é a série harmônica alternada? Não é? A gente sabe que ela converge. Então, o x igual a 2 está no intervalo de convergência, pois a série converge se x é igual a 2. Então é fechado no 2, tá claro? Porque ele está no intervalo de convergência, porque a série converge quando x é 2, porque a série é harmônica alternada, quando x é 2. Agora eu tenho que analisar quando x é 4. Então, x igual a 4. Como é que fica a série? Somatório de 4 menos 3 elevado a n sobre n fica 1 sobre n, que é 1 mais meio mais 1/3. Esse aqui é a série harmônica, que não é alternada. A série harmônica, a gente sabe que ela diverge, já, né? Então, o 4 não está no intervalo de convergência, pois a série diverge se o x é 4. Então, o intervalo de convergência vai ser aberto aqui, no 4, tá claro? Então, veja bem, nesse exemplo 4 aqui, usando o teste da razão, a gente calculou aqui a n mais 1 sobre a n, calculou o limite. Esse é o primeiro passo. O limite deu isso aqui. A gente faz a conta para saber quando que o limite dá menor do que 1. Chegamos nessa conta aqui, ó, que geometricamente a gente visualiza nesse intervalo. Então, se o x está entre 2 e 4, esse limite é menor do que 1. Certo? Então, o intervalo aberto de 2 a 4 já era. Pelo menos era um intervalo aberto de 2 a 4, intervalo de convergência. O problema é que quando x é 2, quando x é 4, o L é 1. Entenderam? Então, a gente não sabe quando o L é 1. E o L é 1 exatamente quando x é 2 e x é 4. O teste da razão falha. Então, o teste da razão ele serve para você achar o raio. Você já tem o centro, com o teste da razão você acha o raio. Mas no extremo do intervalo, o teste da razão falha porque ele vai dar sempre 1 o limite. Nos extremos do intervalo. Então daí você tem que testar os extremos manualmente e vão dar outras séries que você tem que analisar individualmente, tá claro? Aqui a gente analisou num extremo, deu uma série que converge, no outro extremo deu uma série que diverge. Então o intervalo de convergência é assim, ou seja, significa que no 2 aqui a série converge, mas no 4 aqui a série diverge, tá claro? Então é isso, pessoal. Agora vou deixar para vocês fazerem aí de exercícios o exemplo 5, 6 e o 7. Tá claro? Fica um de exercício aí, é só vocês aplicarem a mesma ideia. Aplica o teste da razão, olha quando o limite dá menor ou maior que 1, contra o raio, e se o raio for positivo, quando o limite for 1, que é os extremos, analisa separadamente cada extremo para saber se eles estão ou não no intervalo de convergência. Bom, era isso que tinha para esse vídeo. Até o próximo vídeo. Bons estudos para vocês.